Tati Mandelli, que estava viajando, voltou. Tudo bem, Tati? Bom dia. Bom dia, Timóteo, bom dia para os nossos ouvintes. Voltei, estamos de volta aqui ao Brasil. Uma semana que passou é complicada no mundo, né? Vamos comentar hoje. Tati estava na Argentina, né, comendo muita carne, estava curtindo. Eu estou falando isso porque Tati publicou no Instagram dela, então não é segredo, estava lá. Ô, Tati, como é que está a situação econômica dos nossos irmãos? Olha, a Argentina é uma tristeza econômica, né, Timóteo? Primeiro porque a maior nota disponível argentina é de 1.000 pesos. 1.000 pesos é $1, né? Ou ficou $1 quando eu saí. Quando eu cheguei, 1 peso valia, no mercado negro, 800, né? $1 valia 800 pesos. Quando eu saí de lá, $1 já valia 1.000 pesos. Quer dizer, a economia argentina em uma semana perdeu 20% do seu valor, mais ou menos é isso. A busca por dólar é absurda, né? As pessoas estão te pedindo dólar toda hora na rua. Dizem que esse é o efeito Milei, né? Que o Milei diz que vai dolarizar a economia. Então, os argentinos botam essa última alta aí do dólar de quase 20% em uma semana na conta do Milei, que, por enquanto, é só candidato, não tem nenhuma atividade econômica. Isso é resultado de um regime que nunca vai dar certo na Argentina, nem em lugar nenhum, que diz basicamente que eles não vivem numa democracia, que eles vivem numa corruptocracia. Então, vocês têm políticos corruptos, empresários corruptos, sindicatos fortíssimos, funcionários públicos estáveis, e a Argentina não tem quase obra nenhuma, né? O que demonstra que um país está com a recessão econômica grande é quando você vê a construção civil parada. E é o que a gente vê na Argentina, pouquíssimos lançamentos em Buenos Aires, pouquíssimos lançamentos em Bariloche. Então, você vê que uma economia realmente que está respirando ali por aparelhos do FMI, isso que deve fazer uma virada grande em favor do Milei. Eu assisti um comício do Massa. Aliás, a gente só vê propaganda do Massa, né? Sinal que é estatal e a máquina funcionam perfeitamente na Argentina. Não tinha propaganda nenhuma do Milei em lugar nenhum, só do Massa. E também tinha um comício do Massa, como todo comício da esquerda no Brasil, aqueles ônibus pagos pelos sindicatos, né, vários, enchendo a cidade ali para o comício. Diferente dos comícios do Milei, como os nossos aqui no Brasil, mais orgânicos, as pessoas vão sozinhas com seus próprios carros. Então, isso que a gente está vendo na Argentina é que provavelmente teremos uma virada de jogo aí, assim, a gente está esperando, porque nenhum país merece a sua maior nota valer $1, né? Vocês imaginem o que é isso do ponto de vista do dia a dia, né? Você vai comprar um show, $80, tem que pagar no dinheiro deles, porque se pagar no nosso cartão de crédito no Brasil, você paga, cada $1 vale só 350 pesos. Quer dizer, o câmbio oficial, ele é um câmbio mentiroso. Então, você não pode usar o cartão, tem que usar sempre dinheiro e trocando, e trocando, e trocando. Porque a diferença é quase o dobro. Isso é um absurdo, né? Já vivemos isso no Brasil. Quando eu ria do argentino, ele virava para mim e dizia assim, já foi assim no Brasil. E eu digo, é verdade, já foi assim no Brasil. Mas agora é na Argentina. Está valendo muito a pena para nós brasileiros, inclusive. É uma dica de turismo. Israel acusou o Irã de ordenar que o Hezbollah realize ataques no norte de Israel a fim de desviar a atenção das forças israelenses na frente sul. Impressionante. Acho que essa definição de ratos é uma excelente definição, porque é o que eles são, ratos. Tanto são ratos que estão escondidos em túneis embaixo da cidade. Então, o que a gente tem ouvido é que Israel deve lançar uma bomba que vai a não sei quantos metros de profundidade e explode lá embaixo, no sentido de explodir esses túneis onde eles, teoricamente, estão escondidos. Que esses túneis eles se posicionam sempre perto de escolas, perto de hospitais, eles ficam sempre usando as pessoas de escudo humano. Tanto estão usando que estão impedindo as pessoas de fugir de Gaza. A gente viu várias imagens no final de semana de comboios descendo, fugindo, e o Hamas obrigando as pessoas a retornarem por conta de barreiras e tudo isso. Então, fica evidente que tanto o povo palestino como o povo israel não pode ser refém desse grupo de terroristas, que não são libertários, como diz a nossa imprensa, são terroristas da pior espécie, né? Da espécie que degola crianças recém-nascidas. São terroristas desse nível, desse pior nível, ratos. E claro que para acabar com esses ratos, eles vão ter que tomar algumas atitudes.
O Biden foi um pouco prolixo, como disse a Vanessa, mas, ao mesmo tempo, disse que está com Israel e deslocou os porta-aviões para defender a fronteira justamente essa do Líbano, que a ideia é atacarem conforme Israel ataca a faixa de Gaza, ele ser atacado ao norte com o Hezbollah, e os Estados Unidos devem dar essa retaguarda. E estão fazendo de tudo para evitar o maior número de mortes de civis. É por isso que não fizeram nenhum ataque no fim de semana, enquanto deram a ordem das pessoas saírem da cidade de Gaza. Eu acho que Israel não vai retroceder. A guerra do Yom Kippur foi bem menor, eles mataram poucas pessoas e foi uma guerra, né, importante aí na década de 70. E agora a gente teve de novo, dias depois do Yom Kippur, esse ataque, essa carnificina, porque isso não foi um ataque, né? Isso foi uma carnificina, isso só matou civis, isso não teve nenhum alvo militar, isso foi um ato de terrorismo do mais baixo possível. E é lógico que só tem um objetivo, que era colocar Israel na guerra. Tem um motivo econômico, né, Timóteo? Israel, nos últimos 2 anos, vem fazendo com o pessoal árabe, ali, os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e várias comunidades árabes ali, um pacto de livre comércio, de prosperidade, que não agrada, evidentemente, aos ditadores da região, os iranianos, os iraquianos e esses outros aí. Então, conforme Israel e o mundo árabe vão ganhando um mundo de paz, eles vão estimulando a guerra. E é isso que eles fizeram nesse ataque, que, segundo a gente sabe, já vem sendo programado há 2 anos. Há 2 anos eles vêm programando isso, essa carnificina. Francesca afirma que facção terrorista comeu crimes injustificáveis, mas critica a resposta de Tel Aviv. Talvez porque ela não teve uma filha estuprada, nenhum bebê degolado, ela acha isso, né? Porque é muito fácil achar quando você está longe de um conflito que houve, foi uma carnificina, e o mundo, e a ONU mais que tudo, né? Que é um órgão inútil, né? Todos esses órgãos criados pelos globalistas no pós-guerra, OMS, ONU, OTAN, tudo isso virou palhaçada, né? Isso tudo já virou besteira, porque eles querem usar esses órgãos para dominar ou tentar regular o planeta. Não vão conseguir fazer isso. E vamos combinar que essa guerra, essa luta de Israel por este território, ela tem 2.000 anos no mínimo. No mínimo tem 2.000 anos. Tem 60 que nós tentamos resolver isso depois da Segunda Guerra Mundial. Mas esse problema vem lá da época dos romanos. Não é de hoje que vem esse problema de Israel. Então, esse Israel é um país próspero num deserto de falta de prosperidade, de miséria. Essa que é a verdade. Israel é o único país ali que é organizado, que é uma democracia, o resto tudo eram tribos, califados e tudo isso. Então, é lógico, Israel vai muito bem. E essa outra parte da Arábia que também está indo muito bem, que é a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, esses outros árabes que não brigam, que fazem dinheiro, querem negociar com Israel, e aí aqueles que vivem brigando, que têm seus regimes ditatoriais, não querem. Então, o lugar lá é uma casa de pólvora, né? Quer dizer, qualquer coisinha pode dar um estrondo enorme, o mundo fica ali naquela defesa. O Irã, que sempre foi aliado dos Estados Unidos, agora nesse momento aí, que ninguém sabe se é aliado ou não, mas recebeu 6 bilhões, e se esses 6 bilhões estão financiando isso, provavelmente estão. Outro que se disse já favorável ao Hamas é o próprio Catar. Você vê o Catar, que foi, né, a sede da nossa Copa do Mundo, né? O Catar já se posicionou, inclusive o representante do Hamas deu entrevistas no Catar e tudo isso. Então, assim, a gente começa a ver que é um momento geopolítico importante, mas Israel não pode deixar barato, porque, sim, todos esses movimentos terroristas são financiados pela esquerda no mundo. Isso é fato. Aqui, as Farc, o MST, os movimentos terroristas mesmo do Brasil, o MST, né? Todas essas coisas são irmãos, né? Negócios cabulosos, diálogos cabulosos, PCC, Partido Comunista Chinês, enfim, Nicarágua. Onde tem ditador, onde tem sanguinário, tem esquerda envolvida. E aí diz que está defendendo quem exatamente está defendendo? Está defendendo o direito dos ditadores empobrecerem o seu povo. É porque é isso, na verdade. Quanto mais extremista, mais miserável. Então, quanto mais miseráveis eu tenho, mais extremistas eu vou ter na outra ponta.
É disso que se trata, é isso que a gente vê em Gaza. 46% de desemprego em Gaza, eu vi agora. Então, assim, imagina um lugar que não tem prosperidade, colado com Israel, um lugar extremamente próspero. Eu não visitei Israel, mas já visitei algumas coisas do Oriente Médio. Então, você imagina como é que isso é difícil mesmo de organizar, né? E o Hamas mantém essa população palestina também refém, corta a água, corta a luz, porque não quer, porque vem de Israel. Eles não querem melhorar o povo. Claro que não querem, porque se o povo palestino melhorar ou prosperar, o Hamas não vai ter sentido de existir, não é isso? Então, os movimentos terroristas, todos, em qualquer lugar do mundo, se alimentam da pobreza. E assim também é lá. Então, eu espero realmente que Israel acabe com o Hamas, porque o objetivo do Hamas é acabar com o povo judeu. Então, agora vamos falar quem é os verdadeiros neonazistas desse momento, né? E aí eu peço para a imprensa, que apontou o dedinho para todo mundo, chamando bolsonarista de fascista, de nazista, que olhe para o seu próprio rabo. Porque quando quem defende ou não acusa o Hamas é tão nazista ou pior. Então, nós estamos vendo no mundo esse movimento sumir, né? Subir. A gente está vendo casas na Alemanha com a estrela de Davi pintada na porta para avisar quem é judeu ou não. O que é isso? É o nazismo do século XXI, com grande glamour da imprensa que diz que esses terroristas são libertários. Essa é uma distorção completa das narrativas da imprensa. E o que me traz ainda mais ojeriza, Timóteo, é quem são os donos desses veículos de comunicação. Uma grande parte deles são judeus, não são? Brasileiros fazem marcha pró-Israel em Copacabana. Eu acho que o Brasil e o mundo, né, teve caminhada também a favor de Israel na Argentina ontem. Então, o mundo todo, né, está indignado com o que aconteceu. Muitas pessoas estão indignadas com a própria relativação do que aconteceu, que é outra coisa que nos indigna. Como é que alguém acha que aquilo pode ser normal? Aquilo não é normal. Aquilo foi um ataque, foi uma carnificina, na verdade, em cima de querer provocar uma guerra para depois se colocar de santinho lá do outro lado. A gente vem falando sempre aqui que essa grande guerra que se trava agora no mundo, ela tem raízes espirituais muito fortes. E a gente vê aí como tem essa raiz espiritual mesmo forte aí nesse ataque, né? E tudo que simbolizou esse ataque. Eu estava me lembrando, as pessoas ficaram muito... porque a gente tiveram... os bebês foram assassinados e toda essa coisa com os bebês, mas se a gente for voltar lá, a nossa história cristã, a gente vai lembrar que Jesus fugiu para Belém, Maria fugiu grávida para Belém, para que os bebês não fossem assassinados por Herodes, porque também essa mania de matar bebês judeus não é novo também, né? Isso já tem alguns anos que isso acontece, né? Então, só para lembrar vocês que tem uma coisa ali também com que a gente lê no livro sagrado, que conta essa história também de assassinarem os bebês. Então, assim, isso que a gente vê não é mais possível nesse mundo, ou, como diz a Vanessa, é tão possível nesse mundo que chega a nos causar espanto. É verdade. Achávamos que já tínhamos superado isso e não superamos. Diz que uma recente pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que 60% dos jovens não sabem exatamente quantos judeus foram mortos no Holocausto e se isso realmente aconteceu. Imagine vocês. Se realmente aconteceu. Imagine. Então, quer dizer, eles estão nessa subversão de negar esse extermínio que houve durante a Segunda Guerra, já dentro das universidades, dentro das escolas, já há muito tempo, já estão destruindo, né, as nossas crenças pela base. Então, o que a gente vê, e quando a gente vê Harvard, Stanford, USP, essas universidades, eu te juro, eu dou graças a Deus que os meus filhos que estão em idade de ir para a universidade não têm o menor interesse, porque que bom que não tem interesse, porque não tem absolutamente nada, a não ser que eles fossem ser médicos, engenheiros ou coisa que o vale, que eles possam realmente aproveitar num tipo de escola que promove esse tipo de manifestação, esse tipo de apoio ao que não tem como se apoiar, não se pode apoiar o que foi apoiado.
E é isso que a gente está vendo aí no mundo. Então, graças a Deus, tem caminhadas nos dois sentidos. E cada vez eu acho que vão ficar maiores. Apesar de que essa semana, por causa dos prováveis ataques que Israel vai fazer a Gaza, a mídia vai tentar te convencer que eles são os santinhos da história. Mas eles não são, eles são os vilões. Todos os grupos terroristas no mundo se prestam a ditaduras que escravizam as pessoas. Ponto. Exatamente. Ponto. Não tem nenhum movimento terrorista que tenha o objetivo de preservar a liberdade das pessoas. Não existe isso. Qualquer movimento terrorista que existe no planeta hoje é para fazer as pessoas escravos, miseráveis, bucha de canhão, o que quer. É assim em qualquer movimento terrorista, inclusive vou lembrar no nosso queridinho MST. É igual. Mas também o Felipe Neto, vocês viram o Felipe Neto, o negócio lá do BIS? Eu achei fantástico, de verdade, essa campanha. A direita tem que saber fazer isso. A gente tem dito aqui, né? Go woke e go broke, né? Não tem muita saída. Essa esquerda passou 4 anos demonizando qualquer empresa que patrocinasse qualquer programa dito de direita. Ele, Felipe Neto, o menino Foca, era o primeiro a puxar isso. Não, vamos cancelar fulano, vamos cancelar ciclano, vamos cancelar, pedia o cancelamento de Deus e o mundo. Conseguia, mandava para aqueles sleep giant, não sei o quê, e fez essa campanha imensa, desde os restaurantes que queriam abrir na época da pandemia, tudo isso ele foi, assim, categórico. E agora não vai conseguir patrocinador nunca mais na existência dele, porque isso é uma onda. Tudo que você manda para o universo, você colhe ali na frente. Agora, a mulher do marketing dessa companhia, que é uma companhia internacional, essa sim é uma idiota útil, porque ela conseguiu fazer o inédito. Primeiro, até onde todos nós conhecemos, a única marca que poderia ser atingida é a Lacta. Por causa dessa campanha, esse grupo, Mondelez, tem várias outras marcas. Várias. Estão sendo todas canceladas juntas. E aí descobriram que o CEO dessa empresa, que é dona do BIS, faz parte do conselhão do Lula. Olha que coincidência, velho. O cara está lá no conselhão, aquele conselhão que não serve para nada, só para os globalistas acharem que tem alguma influência no governo Lula. É uma bobagem, na verdade. Mas ele está lá, faz parte do conselhão. E aí foi exposto também o CEO dessa marca por causa dessa campanha ridícula. Aliás, isso vai acontecer direto, cada vez mais. E quanto mais essas pessoas forem fazendo essas declarações agora em época de guerra, pior para elas. Então, a Lacta, não só a Lacta, como o grupo todo, teve as suas ações despencadas aqui no Brasil. E vai acontecer sempre, como aconteceu com a Magazine Luiza, como aconteceu com as Americanas, como vai acontecer ainda com muitas outras. Podem esperar. O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou neste domingo que o país está sob alerta com punho de ferro no enfrentamento ao grupo extremista Hamas e pediu para que o Irã não cometa nenhum erro. Abre aspas, nós não queremos entrar em guerra com ninguém. O grande problema disso é que, desde as invasões do Iraque e tal, a questão de tem ou não tem bomba nuclear, né? Ninguém sabe se o Irã tem ou não tem. Eu acho que tem. Pois é. Então, assim, o Irã realmente aí agora é um jogador importante. E isso nos afeta aqui no Brasil muito, né? Porque o Lula tem se colocado a favor do Irã, né? A gente teve aqueles navios de guerra aqui e, de uma certa forma, aquilo não era permitido. E os Estados Unidos já estão de alerta, né? O próprio Ivan falou sobre isso. Então, se o Irã se movimenta em direção a proteger o Hamas, evidentemente os Estados Unidos já avisou, e isso o Biden deixou muito claro, e tanto deixou claro que os navios já estão ali posicionados, de que se o Irã se meter nesse conflito, os Estados Unidos também se meteria, e estamos diante da Terceira Guerra Mundial, com certeza. Eu tive ouvindo muitos especialistas falando, né, todo mundo, né, eu acho que está de olho na internet, mas eu vi uma entrevista muito interessante no Pânico, acho que foi semana passada, de um teólogo, arqueólogo, especialista, Rodrigo, muito bom. E ali ele disse que a grande sacada é a gente entender a história quando ela está acontecendo, e não depois que ela aconteceu.
Então, a gente percebe esse movimento no mundo. A Europa é uma outra bucha de canhão. O professor Olavo sempre falava que entre os dois grupos, né, os comunistas, os globalistas, tem o bucha de canhão, que são os islâmicos, né, que ficam no meio do caminho ali, normalmente para tomar tiro. É o que a gente está vendo aí também. Então, assim, e na Europa, com muita quantidade. Né? A Alemanha tem 6 milhões de islâmicos. 6 milhões. É muita gente. A Alemanha tá sofrendo demais isso. Quer dizer, você pode andar na rua e ser degolado, você pode fazer... Eles chamaram a Jihad para sexta-feira, não conseguiram fazer muitos ataques, mataram um diplomata israelense e na China, e outro, como a Vanessa falou, os professores na França, e foi os únicos atos que a gente viu na sexta-feira, mas o mundo estava apavorado, tipo, nem sai de casa, porque o que pode acontecer são muitos, né? A França, principalmente, um barril de pólvora. Agora o Macron vem com essa conversinha, vamos identificar os radicais e expulsá-los. Como é que ele pretende fazer isso? Deixou entrar, agora como é que pretende tirar? Não vai conseguir tirar. Então, por mais que a Europa diga, né, que está procurando esses radicais, eles estão ali em solo francês, em solo britânico, em solo alemão, e esse é o grande problema que a gente tem aí num iminente conflito. Além, evidentemente, do problema entre Rússia, Estados Unidos, China e tal. E o Brasil, né, sai dentro desse conflito, apesar de ser um país territorialmente imenso, do tamanho de uma pulga, né, como um país acovardado, com um presidente fraco, cada vez mais fraco, que não tem coragem de assumir as suas próprias posições, porque não tem apoio para assumi-las. Não pode dizer que ele considera o Hamas uma maravilha, porque senão ele vai ter problemas internos. Quer dizer, um presidente fraco que nem ao telefone é atendido mais. Essa é a situação do Brasil. Então, num iminente conflito, a gente está muito mal, né? Muito mal. Agora, o que é mais é o que ele está interessante precisando fazer, né? é a tal da Carta pela Democracia e bem lembrado, Tati. e as assinaturas dos judeus nela, né? E são Lembra? são várias. Eu tenho vários amigos que hoje devem estar Envergonhados. tristes, envergonhados de terem apostado nesse cavalo fraco, porque na hora de defender esse país não vai ser esse mequetrefe mentiroso que vai conseguir alguma coisa, né? Então você comprometeu, às vezes, aí, com a sua assinaturazinha inútil, comprometeu o Estado de Israel, sua pátria. Bem feito. Avisamos. E não foi poucas vezes. Tati, com todo respeito aos seus amigos aí, mas eu vou te falar, viu? O cara que... O judeu votou no Lula, muitos. Lá em São Paulo, então, muitos. Apoiando Boulos, muitos. É isso aí. Vocês acham que não? Mas é. Meu pai do céu. Você tem, ignorância, meu amigo. É dinheiro também, sempre, né? Mas eu acho que ignorância é o principal, viu? Supera tudo, viu? Essas escolas de segundo grau, né, Vanessa, que são de responsabilidade do Estado e não do município, elas são fundamentais para os projetos de formar técnicos. Então, se essas escolas forem profissionalizantes, elas tiverem... Porque o hardware não quer dizer nada, né? É só parede, é só concreto. A gente quer saber do software. Vão colocar lá uma equipe de professores, porque quando eu tive com os estudantes lá na Assembleia, a convite do deputado, o que eles diziam é que tem quadra, mas não tem professor, tem sala de aula, mas não tem professor. Então, o importante não é a estrutura física, claro que ela é fundamental, sem ela não dá para botar. Mas eu espero que o Jerônimo coloque um bom software, coisa que ele não fez quando era secretário de Educação e jogou a Bahia nos piores níveis de educação do Brasil. Então, eu não acredito muito, mas vamos lá, né? Quem sabe vocês, cidadãos aí da cidade, podem ir e intervir e transformar essa escola num grande centro profissionalizante, porque isso, com certeza, vai ajudar o município. Filha e neta de brasileiros está entre os reféns do Hamas. Isso, ver que tem filha e neta de brasileiro entre os reféns, faz a gente lembrar aquele pai que chegou a agradecer por saber que a filha estava morta, porque disse que era melhor estar morta do que estar na mão desse sanguinário, sofrendo, sendo estuprada e tudo isso. Então, olha que ponto chegamos, né? De um pai achar melhor achar o corpo da filha do que saber que ela está entre os reféns. Então, muita força para essa família, porque podemos esperar o que há de pior em alguém estar na mão desses sanguinários.
Direita vence eleições no Equador e derrota a candidata da esquerda, viu? É isso que a Vanessa falou. Quando teve o atentado, e aí os atentados na América Latina, eles definem as eleições, ou mata e tira do caminho, foi o que tentaram fazer com o Bolsonaro, não querendo lembrar, a gente teve uma queda de avião também na outra eleição, mas aí elimino, né, esse candidato para tentar trazer a esquerda de volta para o poder, e aí o tiro sai pela culatra e eles acabaram colocando alguém mais alinhado com a direita. É um jovem, tem 35 anos, diz que é filho do homem mais rico do Equador e, portanto, se diz um liberal na economia, mais ou menos parecido como se diz o Milei. Vamos lembrar que liberal nos Estados Unidos significa esquerdista, então a gente tem essa confusão de nomenclatura, mas parece que ele vem com um discurso renovatório, um jovem, como o de El Salvador, talvez vá trazer para o Equador novos ares aí de investimento e tudo isso. Assim esperamos, combate ao narcotráfico, sabemos também que esse mesmo narcotráfico é que mantém as esquerdas no poder, então provavelmente vai ser alguém que vai entrar como o presidente de El Salvador, firme nessa questão do narcotráfico. E é bom a gente lembrar que os pequenos países da América Latina são mais fáceis de se libertarem que os grandes, né? Porque a gente vê aí o Uruguai, já é à direita, o Paraguai também, El Salvador e agora o Equador. São ainda os países de pequeno território. Agora precisamos ganhar a Argentina, né? E talvez, quem sabe, tirar essa esquerda horrorosa, incompetente do nosso país o mais rápido possível. Eu acho que para o Milei, se a gente pudesse dar um conselho para ele, contrata o Paulo Guedes, que você vai se dar bem. É mais ou menos isso. É verdade. Mas em Porto Seguro, teve uma manifestação importante com a doutora Raíssa Soares. Ela participou de um ato também, que foi importante. Foi um ato de retorno também das manifestações do povo mais patriota. Foi uma manifestação contra o aborto em Porto Seguro, viu? Eu acho que é um retorno, né? Não íamos esperar que uma primeira manifestação fosse gigante. Mas eu vi a manifestação que teve no domingo, dia 8, em Belo Horizonte, que foi gigante, e a imprensa disse que tinha pouquíssimas pessoas também. Então, o que a imprensa diz e a quantidade de pessoas não é realmente uma coisa condizente, né? A gente sabe isso desde o 7 de setembro, que é, né? Enfim. Mas eu acho que a direita vai tomar as ruas e isso vai acontecer aos poucos. Teve manifestação pró-Israel em Copacabana, teve essa pró-vida, teve outra em Belo Horizonte, tá certo, que contou com a presença ilustre do presidente Bolsonaro. Isso acaba sempre levando multidões às ruas, né? Infelizmente, para o nosso presidente supostamente eleito. Então, o que a gente vê é um retorno da direita a ser posição de protagonismo no Brasil. Acho que várias coisas mostraram isso e a direita vai começar a acordar e vai vir gigante, e é isso que eles temem. Começou com essas pequenas manifestações e vão aumentar. A gente viu a manifestação contra a Lacta na internet, que essa sim foi gigante, já mostrou o tamanho da influência da direita, e eu não tenho dúvida de que isso vai crescendo à medida que também aqui no Brasil as notícias contra as nossas pautas aumentam, né? Liberação de droga, liberação do aborto, apoio ao Hamas, e essas coisas todas vão movimentando as massas no sentido de irem e se manifestarem. Acho que quem foi está de parabéns. Estão chamando outra manifestação de Dia do Patriota no dia 15 de novembro. Boa. Então, vamos mostrar essa nossa presença e vamos dizer que a gente não está gostando do que estamos vendo nesse desgoverno. Aliás, que governo, né? Eleição de Lula se deveu a uma decisão do STF, diz Gilmar Mendes. Vou repetir. Eleição de Lula se deveu a uma decisão do STF, diz o Gilmar Mendes. O interessante é ver onde ele está, né? Ele está em Paris, num simpósio cheio de globalistas, e aí ele diz: tá vendo? Vocês puderam contar comigo. Se hoje o Lula está de volta no poder e os globalistas voltaram a roubar, graças a nós, do STF. E é verdade. Então ele foi lá falar que ele cumpriu exatamente a agenda, né? Que hoje o Barroso fala que nós do STF precisamos ser mais progressistas que o povo, porque o povo não sabe bem o que quer. Quer dizer, é uma corte que diz respeito ao voto o tempo todo.
Ele falou tanto como presidente que chegou a ser debochado pelo Sarkozy. A imprensa disse que o Sarkozy elogiou, mas, na verdade, o Sarkozy fez uma piada, dizendo que ele estava se comportando, o Barroso, nesse mesmo simpósio, como se fosse o presidente do Brasil, coisa que ele provavelmente se acha. Mas o importante dessa fala do Gilmar Mendes é que, antes disso, ele tinha dito: acabamos com a criminalização da política no Brasil. O que ele quis dizer com isso é: soltamos todos os bandidos corruptos do Brasil, eles voltaram ao seu lugar e agora os políticos não podem mais ser chamados de corruptos, ladrões, vagabundos, etc. Que é isso que eles conseguiram fazer, anulando a Lava Jato. E eu acho que, assim, quando o ataque à Lava Jato, que acabou por soltar o Lula, começa, ele, na verdade, não começa no governo. Ele começa no governo com o próprio Sérgio Moro, que, na hora que rompe com o governo, ali mostra a fraqueza da Lava Jato, e dali para ser destruído foi um detalhe. Ali quem jogou muito mal, mas muito mal mesmo, foi o Sérgio Moro, o tempo todo, que teve no governo. Né? Podia ter entrado para a história e ter mantido a Lava Jato. Ele foi o primeiro a jogar a toalha e dizer que o STF podia fazer o que quisesse, inclusive soltar o Lula. Então, assim, o que o Gilmar Mendes falou para o seu público. Ele estava ali cumprindo uma agenda, ele trabalha para esses caras, e ele foi dizer para eles: olha, não vamos esquecer a história, vocês devem o retorno, né, à corrupção no Brasil a nós, porque nós acabamos com a criminalização da política. Ou seja, nós soltamos todos os corruptos. É isso que ele disse. Infelizmente, para o Brasil, é verdade. E hoje a gente está vendo o que está vendo, graças ao Gilmar Mendes. Não esqueçam, porque ele quer entrar para a história como o cara que reestabeleceu, né, a nobridade dos políticos, mesmo eles sendo corruptos. O Javier Milei, falando de Argentina, ele manda um recado ao Eduardo Bolsonaro: viva a liberdade! Eu acho que a Argentina, como o Brasil, é toda aparelhada pelos esquemas socialistas, né? Como eu falei para vocês, eu estava em Bariloche, que é uma cidade pequena, e eles lá receberam 40 mil pessoas. E a gente via aqueles ônibus, né? Como vê aqui em comício da esquerda, ônibus e ônibus e ônibus vindo de diversas províncias, todos lotados de mulheres, crianças, normalmente, pobres, para fazer volume lá nas manifestações da esquerda. Exatamente o mesmo modelinho que a gente vê no Brasil. Assim como a propaganda também, a gente só via propaganda do Massa. A última pesquisa já dá o Milei com 50% dos votos válidos e o Massa com 30%. Né? A mulher essa ficou para trás, bem para trás, a Bullrich, essa. Ninguém nem fala dela. Quando fala, diz que é tipo uma Dilma. Ela fala, mas a gente não consegue entender bem o que ela diz. Então, assim, eu acho que o Milei, ao contrário, tem um discurso muito forte, onde ele afirma quais são os problemas da economia argentina, e ele fala isso em todos os seus discursos o tempo todo. O pensamento socialista, a falta de emprego, a corrupção no governo, todos são problemas que nós aqui no Brasil já conhecemos. E é evidente que acabar com tudo isso não é fácil. Desses ônibus que a gente viu lá, todos eram sindicato de não sei o quê, sindicato de não sei o quê, sindicato de não sei o quê. A Argentina é muito sindicalizada, o que torna o emprego lá muito caro e, por isso mesmo, escasso. Motorista de táxi na Argentina chega a dar pena de mas tão pouco que eles ganham. É realmente um negócio impressionante, apesar da gasolina lá estar subsidiada. Então, quer dizer, um governo que vive de subsídio. A gente foi pagar gasolina, como gasolina é barata, caso que a gente pagou trocando o dólar a 1.000, né? Se o cara vai a 350, que é o valor oficial, a gasolina ficou o mesmo preço da do Brasil. Então, a Argentina convive com duas economias, então isso é uma coisa louca. É lógico que ele não vai conseguir acabar com isso rapidamente, né? Ele vai demorar, vai ter muita resistência, como teve no Brasil, mas o argentino médio está ele primeiro é muito mais bem educado que o brasileiro, quer dizer, ele tem muito mais condição e discernimento, e o argentino já sabe que essa receita do bolo já não funciona mais. A Argentina tem déficit primário há 60, 70 anos, nunca teve superávit, então é uma economia destruída, a agricultura destruída, a taxa de câmbio, a moeda. Então a Argentina está toda ruim, né? Então, para arrumar isso, vai demorar.
Por isso que fica aqui meu conselho para o Milei, o Eduardo que diga para ele, contrata aí o Paulo Guedes que só ia trabalhar de novo se o mundo tivesse na iminência da Terceira Guerra Mundial. Está na hora do Paulo Guedes voltar. Se volta para a Argentina, já mostra para os argentinos como é que se faz para tirar o Brasil do buraco e ver se pelo menos os argentinos não vão fazer que nem os brasileiros e devolveu a Argentina para o buraco depois. Lula é xingado e vaiado em jogo do Brasil após execução do hino nacional. Eita, rapaz. Eu acho muito bom, né? Sinal que ele não pode ir para nenhum estádio. Se ele gostava de estádio de futebol, sinto muito, isso acabou. Ele não vai poder ir a nenhum, porque vai ser vaiado em todos. Então, assim, o que dizer disso? Né? O cara nem estava lá presente. Qualquer chance que o brasileiro tenha de se manifestar, ele vai se manifestar, porque, afinal de contas, o Lula só está lá por causa do STF. Isso não foi eu que disse. Quem disse foi o Gilmar Mendes. Perfeito, gente, são 10h29, eu gostaria de agradecer a Tati pelo programa de hoje. Vai viajar, Tati? Você não vem quinta? Não, vem sexta, pode ser? Sexta-feira, veja aí com ela, é a Rebeca que manda, não sei a agenda. Entrevista. Tati, muito obrigado. Obrigada a você, obrigado aos nossos ouvintes. Parabéns à Brado Rádio, que vai entrar com essa programação nova. Assistam, porque vai ser muito bom esse programa da noite e depois o programa das mulheres. Estão aqui fazendo de tudo para que você tenha boas informações e que você tenha a verdade acima de tudo, que essa é a nossa grande missão aqui, é dizer para você a verdade. Tá bom? Um grande abraço, boa semana para todos.